Estamos ao vivo agora 9h44 e nós falamos diretamente do nosso estúdio móvel que está instalado aqui na Evo Aceleradora no evento ACX Taon. Tem dezenas de participantes, inclusive participando de algumas dinâmicas agora e aprendendo um pouco mais sobre conhecimento nessa área, né? Atendimento ao cliente, com alguns dos maiores especialistas. E a gente está aqui ao vivo agora com dois desses especialistas que vão falar com a gente. A Luana Duarte, que é gerente comercial da Era. Bom dia, Luana. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. E o Lucas Amaral, que é coordenador de comunicação e marketing da Index. Bom dia, Lucas. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Para a gente começar nosso papo, vou começar contigo então, Luana, para contar um pouquinho sobre a questão do Omnichannel, né? A gente está falando de atendimento ao cliente, atendimento ao consumidor, experiência do cliente, e quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar em várias frentes. É muito diferente de algumas décadas atrás, né? Exato. Como é que funciona essa questão do multicanal? Exato, eu falo que o perfil do cliente, do consumidor, hoje ele mudou muito. Então nós temos diferentes frentes ali de clientes. O cliente quer um contato via telefone, via mensagem, site. Então você tem que buscar atender o seu cliente em todos esses meios, em todos esses canais. E o principal objetivo é trazer uma experiência para esse cliente, uma dinâmica e ter esses canais integrados dentro de uma única solução. Falando assim parece simples, porém tem muitas empresas que penam com isso, que tem muita dificuldade realmente em se estabelecer de maneira eficiente, de fazer esse consumidor ele ter uma experiência boa em todos esses canais. Como é que as empresas estão buscando essas soluções? Como é que a tecnologia tem ajudado nesse processo? Hoje a tecnologia ela ajuda muito a empresa, então temos várias soluções integradas. Hoje a IA é um forte aliado ali para você ter esse atendimento do cliente, né? Então a principal dificuldade hoje das empresas é ter esses sistemas integrados. Então essa dificuldade, então se você tem uma quebra ali, você não consegue dar uma sequência no atendimento. Então o principal foco ali realmente é você buscar uma solução que integre todos esses canais, que traga uma boa experiência ali para o seu cliente. Porém, tem muita gente que erra no meio do caminho. E quais são os erros que mais acontecem? Exatamente, o principal erro é você não ter uma ferramenta integrada. É ter algo picado, não ter uma gestão, um relatório, uma monitoria de todo esse atendimento. Então não adianta você ter uma comunicação ali, um omnichannel, um WhatsApp integrado e você não ter essa monitoria, não ter, entrar a fundo ali na experiência do seu cliente, o que está acontecendo, o tempo de resposta. Então tudo isso vai impactar no seu atendimento. Você falou sobre a questão da IA, né? Como é que ela veio, como é que ela está revolucionando? A gente sabe que a revolução tem acontecido em diferentes setores, mas nessa questão específica, né, de ter essa experiência do cliente garantida e melhorada com o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio para ficar e para melhorar muito a questão de experiência de atendimento. Então você pode usar ela em 3 fases: no seu pré-atendimento, durante o seu atendimento e no pós-atendimento. Né? No pré-atendimento você pode usar ela para fazer aquele filtro, né? Qual é o interesse real do cliente. Durante o atendimento você pode trazer insights, né? Esse cliente tentou tantas vezes entrar em contato com a empresa, ele tá sem resposta há tantos dias, né? Ele pode trazer um direcionamento ali, e no pós-atendimento onde ele pode trazer realmente o processo de monitoria, de classificação daquele atendimento, onde vai trazer o relatório. Então a IA, ela vem para trazer muito mais praticidade, também ajudar ali na parte de integração com outros sistemas. Então ela traz para você uma visão muito mais rápida e aprimorada. E eu falo que quanto mais você vai treinando a IA, melhor ela vai ficando. E esse treinamento, ele é muito essencial justamente para a pessoa não achar e não parecer que ela está conversando com um robô, né? Exato. Porque isso trava muito ali o atendimento e às vezes, em vez de ajudar, acaba até atrapalhando. A pessoa se incomoda, isso não está me resolvendo, eu preciso falar com um humano, né? Então, Exato. Quanto mais treinada realmente, mais eficiente ela vai ser, né? E o principal motivo também é a integração. Porque não adianta às vezes você treinar a IA, mas se você não tiver uma integração com o seu CRM ou com os demais canais da empresa para que ela possa trazer uma resposta rápida ali. Então, digitei o CPF, ela tem que ter um sistema para ela consultar aqueles dados que estão cadastrados naquele CPF ou naquele CNPJ. Então, realmente é importante ter essa integração entre sistemas, ter realmente uma solução ali omnicanal, onde você tenha
tudo a jornada ali para que ela traga, porque realmente dá raiva. Às vezes o bot trava ali, então você tem que ter essa interação e essa inteligência, né? Você falou dos dados e eu vou passar a bola aqui já para o Lucas para a gente falar um pouquinho sobre a questão de pesquisas. Por quê? Para a gente saber com quem a gente está falando e não parecer que essa pessoa está falando com um robô também e ter essa comunicação mais eficiente, a gente precisa realmente entender quem é essa pessoa. Lucas, fala um pouquinho sobre a importância dessas pesquisas e os principais dados que a gente tem que ter em mãos para funcionar direito. Legal. Hoje a Index ela é uma empresa, é a maior do Brasil em monitoramento de experiência do cliente. Então, acho que casa um pouco do que ela falou. A gente tem uma plataforma também integrada com outros sistemas, com outras plataformas. Ela também conversa, né, do começo ao fim da jornada do cliente. E a importância é a VOC, né, é ouvir o seu cliente. Hoje é fundamental. Ainda temos algumas empresas que não acham que seja fundamental, mas é fundamental ouvir o seu cliente. Hoje o seu cliente está em todo lugar, ele está na internet, ele está na porta da empresa, ele faz barulho. Então saber o que se passa, saber o que está acontecendo é fundamental. Então é isso que a gente faz, a gente colhe os dados, as informações e leva para os nossos clientes o que realmente está acontecendo na experiência do cliente dele. Algumas coisas que acabam sendo mascaradas, que a empresa não consegue enxergar no dia a dia, a gente consegue trazer com as nossas pesquisas. A gente fala muito sobre quais os dados fundamentais, mas isso varia muito de negócio para negócio. Porém, existem alguns dados que são realmente um caminho para se chegar a essa informação sobre quem é o seu cliente, o que ele está esperando e desenvolver essa experiência melhor? Com certeza. Eu acho que muitas empresas partem da principal dor dela, né? Tipo, o que está pegando mais aqui para a gente tentar entender e trazer uma solução. A gente tem alguns cases de sucesso que eu posso até citar como exemplo, como a gente tem um cliente que é um parque de diversões lá em São Paulo, e é a maior roda gigante da América Latina, e através das pesquisas eles começaram a entender quais as reais necessidades, começaram a mapear o parque de acordo com as demandas dos clientes. Tipo, a gente tem um problema de sinalização de estacionamento, por exemplo. Eu não sabia que o estacionamento era tão longe, eu podia estacionar um pouco mais perto. Falta bebida gelada. Coisa que parece pequena, mas para quem está lá no dia a dia, importa, é relevante. E isso pode variar de segmento para segmento. Pode ser um problema pequeno, como um problema com estacionamento, ou algum desvio que está acontecendo na sua operação que é gigantesco e você não consegue entender. A gente também tem inteligência artificial na nossa plataforma e ela faz análise de sentimento dos comentários. Então a gente consegue monitorar e te dizer, olha, esse percentual de comentários é negativo, esse é positivo, esse é neutro, e você consegue avaliar e entender aonde você pode trabalhar melhor. Isso que você trouxe, esse exemplo, é muito interessante porque muitas empresas estão começando ali a coletar seus dados, mas ficam com aquela mina de ouro na mão sem saber direito como usar. E às vezes aquilo tudo vai para uma planilha e não ganha essa aplicação prática de forma tão rápida. Como a gente usa de maneira eficiente esses dados que hoje são uma grande riqueza para qualquer tipo de empresa, qualquer porte de empresa também, né? Olha, eu acho que é fundamental que a empresa esteja alinhada de que a experiência do cliente é fundamental, ela é importante, o cliente precisa ser ouvido. E dentro da nossa empresa a gente tem uma área de CX, de CS, que dá um atendimento e que vai saber te orientar exatamente o que fazer com aqueles dados, como aplicar, qual plano de ação que você tem que tomar. Acho que essa troca, né, essa via não de mão única, né, essa via de mão dupla, pode auxiliar bastante nessa questão. Muitas vezes as empresas até nem percebem, igual você falou, né, o que eles têm em mão, um mailing gigantesco, a oportunidade de ouvir o cliente dele, de melhorar, de lançar um produto novo que pode ali ser a solução para um problema que ele está tendo, ou às vezes até adequar alguma situação para que aquilo possa ser resolvido. Então eu acho que é muito mais entender o cenário, estar com os parceiros certos e aí tocar o barco. Para a gente encerrar contigo, Lucas, eu queria que você desse, na tua visão, qual que seria a dica mais importante mesmo para quem está começando a dar essa valorizada na pesquisa, entender o real valor dos dados e começando também a aplicar
esses resultados coletados no dia a dia, mas que de repente está sentindo alguma dificuldade? Eu acho que o principal é entender a necessidade do seu cliente, ver qual método de pesquisa você vai precisar aplicar, às vezes são mais de um, né? A gente tem NPS, CSAT, 5 Stars, a gente tem a pesquisa por telefone, que ainda é muito utilizada, né, em áreas mais remotas, então se você não tiver esse direcionamento, é entrar em contato com a empresa, no nosso caso a Index, e entender. Se você já tiver esse direcionamento, é pontuar e explorar. Eu acho que o fundamental é começar a ouvir mais o seu cliente e entender as necessidades dele. E na tua visão, Luana, qual que é o principal desafio que ainda tem aí para as empresas que estão nessa caminhada, mas que ainda estão mais no início? Tem algumas empresas que ainda são resistentes ali à tecnologia, à IA, ou até mesmo encontrar soluções, né? Então, a Era está sempre presente, ela veio com esse intuito realmente de agregar ali a tecnologia, unificar os canais de comunicação e trazer mais essa praticidade. Então, o desafio hoje realmente é você investir, entender, olhar para o teu cliente, né, e entender ali o que ele quer, o que ele está buscando ali no seu atendimento. Então, acho que hoje nós temos uma grande mudança, né? No Brasil, há uns anos atrás, não se pensava nisso, em atendimento, em experiência do cliente, e hoje vem crescendo cada vez mais. Então, é mais as empresas se voltarem para essa experiência realmente do cliente. Hoje temos ferramentas incríveis aqui no mercado que podem auxiliar e agregar para ter um atendimento cada vez melhor. Com certeza, esse mercado em ebulição e em mudança constante não vai parar de mudar. Não muda. Quem está ouvindo, a gente precisa realmente se adequar e se tiver dificuldade, tem empresas preparadas com certeza para dar esse suporte, né? Luana, obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada. Lucas, obrigada. Obrigado. A gente ouviu a Luana Duarte, que é gerente comercial da Era, o Lucas Amaral, coordenador de comunicação e marketing da Index, e nós vamos continuar aqui trazendo esse assunto para você que está ouvindo a gente, quer melhorar a sua experiência do seu consumidor, quer trazer, né, toda essa tecnologia para mais perto, te ajudando. Continua ligado com a gente aqui na CBN, diretamente da Evoa Aceleradora. Agora, 9 horas e 56 minutos.